Olá, pessoal, boa noite. Seja bem-vindo para mais uma palestra da nossa comemoração do mês do administrador. Nesse mês nós comemoramos o Dia do Administrador e durante a semana passada e essa semana até quinta-feira a gente vai ter aí algumas palestras para que vocês possam conhecer pessoas de fora. Só que nessa palestra de hoje vocês vão conhecer um pouquinho mais de mim. Então, as pessoas que não me conhecem, vocês vão entender um pouquinho mais do que eu faço. Bom, eu sou o professor Luiz, eu sou professor há 24 anos. Hoje eu estou na ESPA como gerente financeiro e coordenador de curso e professor também. Mas, além de todas essas atividades, eu trabalho com mentoria, 2 tipos de mentoria, mentoria financeira e mentoria de produtividade. É isso que a gente vai falar hoje. Produtividade. Eu vou ensinar para vocês aqui técnicas que foram estudadas no mundo inteiro, onde eu passei meus últimos anos estudando como ser mais produtivo, dado a tantas atividades que eu exerço, e eu comecei a criar o meu método, utilizando várias ferramentas. E eu compilei essas ferramentas hoje aqui para apresentar para vocês. E se vocês seguirem essas dicas que eu vou passar, eu tenho certeza que vocês vão ter uma vida mais produtiva. Bom, então vamos lá. Vamos começar, então. Deixa eu só... Vamos começar, então. Para quem que serve essa palestra de hoje? Essa palestra serve para aquelas pessoas que querem ter mais tempo. Pronto, falei. Então, para quem que serve? Tudo que eu vou falar hoje é para as pessoas que têm o interesse de ter mais tempo. Tem pessoas que passam o dia inteiro trabalhando, e quando ela passa o dia inteiro trabalhando, chega ao final do dia, ela tem aquela sensação que não conseguiu fazer o que eu queria. Alguém passa por isso aí? Alguém já tem essa sensação que trabalhou e chegou ao final do dia e não conseguiu fazer o que queria fazer? Eu já, Luiz. Já, né? A Lélia, eu sei muito bem disso, a Luciana, a Carla lá naquela loucura lá embaixo, e eu sei que tem gente que está nessa situação. Eu também era assim, hoje não. Quem me conhece aqui sabe que eu lido com um monte de coisas, eu não me estresso por isso. É o que eu vou ensinar para vocês agora. Mas antes eu queria colocar um levantamento aqui, um questionamento. Todos nós temos 24 horas no dia. Reparem nesse relógio aí, que esse relógio tem 25 horas. Se você tivesse 25 horas no dia, somente você tivesse 1 hora a mais do que qualquer outra pessoa nesse mundo, o que você faria com essa 1 hora a mais? Coloca lá no chat, ou pode falar, aqui é um bate-papo. Você ganhou 1 hora a mais no dia, 1 hora a mais do que qualquer outra pessoa. Você vai ter 25 horas no seu dia. Luiz, não apareceu o relógio não pra gente. Não apareceu? Tá aparecendo o quê? Não. Só a tela com uma porção de pessoas, assim, tipo um céu. Então tá. Então, agora apareceu. Não, mas é porque eu vou fazer diferente aqui. Peraí. Eu vou fazer diferente agora aqui. Pronto, e agora? Agora apareceu. Isso. Repare que esse... Obrigado, Léo, por ter me avisado. Me avisa aí, gente. Esse relógio tem 25 horas. Se você tivesse 25 horas no dia, somente você, 1 hora a mais do que qualquer outra pessoa, o que você faria nessa 1 hora? Fala aí para mim. É uma pesquisa que eu sempre faço no início dessa palestra para eu tentar entender o que a pessoa gostaria de fazer se ela tivesse 1 hora a mais no dia para fazer alguma coisa. O que vocês fariam? Fala para mim. Eu acho que eu procuraria ler mais, Luiz. Ler mais. Mais o quê? Mais alguém aí? O que mais vocês fariam? Ler é uma ótima escolha. Mais o quê? Fernanda? Eu queria ter mais tempo com a minha família. Eu ficaria mais com a minha família. Mais tempo com a família. Boa. Gesiele, Fernanda, o que você faria, Fernanda? 1 hora a mais no dia. Ninguém faria mais nada? Ninguém gostaria de ter só 1 hora a mais, não? Eu estou te dando uma chance de ter 1 hora a mais no seu dia para fazer alguma coisa. E ninguém, somente a Léia
a Luciana e a Carla aí que falaram que gostaria de fazer. Pois bem, vocês estão perdendo a oportunidade de ter 1 hora a mais no dia. Depois não podem reclamar que não dá tempo de fazer as coisas que você gostaria de fazer. Eu estou te dando uma chance de ter 1 hora a mais e você não quer. Tudo bem. Para aqueles que querem, a pergunta é o seguinte: como é que seriam os seus resultados se você dedicasse o seu tempo para o que realmente importa na sua vida? Eu vou fazer a pergunta de uma forma diferente. Como é que seriam os seus resultados se você só fizesse o que é importante para a sua vida? Você acha que a sua vida iria melhorar? Será que se você só focasse naquilo que é importante para você, e só focando naquilo que é importante para você, você acha que a sua vida iria ser melhor do que ela já é hoje? De vez em quando eu tenho que voltar aqui, gente, para permitir a entrada de outras pessoas. Então, a nossa palestra de hoje é justamente isso. Eu quero ensinar para vocês se dedicarem a fazer aquilo que é importante na sua vida. E quando você começa a fazer aquilo que é importante para a sua vida começa então a ser uma vida melhor. Começa então a ser uma vida mais produtiva, uma vida que vale a pena ser vivida. Mas primeiro eu queria que a gente chegasse a uma conclusão: o que é produtividade? O que significa uma pessoa produtiva? O que é ser produtividade? Existem vários conceitos para isso. Eu vou dar o meu conceito, o conceito da minha metodologia, que eu acredito que é o conceito que vocês vão aceitar esse conceito. Produtividade, não esqueçam, produtividade é fazer aquilo que é importante para a minha vida. Então, olha só, essa pequena introdução que eu fiz. Se você... É que eu tenho que vir aqui e permitir as pessoas entrarem, por isso que eu tenho que voltar lá. Se você somente fizer durante o dia aquilo que é importante para a sua vida vai melhorar? Com certeza que sim. Só que depende do que você acha que é mais produtivo. Eu vou mostrar para vocês aqui que a sua vida só não melhora, você só não é mais produtivo, porque você não faz somente aquilo que é importante para a sua vida. Você faz um monte de coisa que não tem a menor importância, mas você faz. Então, nosso conceito de produtividade que eu quero ensinar para vocês: fazer aquilo que é importante para a sua vida. Mas, normalmente, a sua vida é essa loucura. Um monte de coisa para fazer, é a faculdade que agora vocês estão fazendo, tem que estudar, é projeto integrador, é trabalho, é semana de prova, é no seu trabalho, é na sua casa, quem tem filho, quem é casado, tem que cuidar da casa, quem é casado, quem tem que sair todo dia de manhã. É uma loucura a vida de vocês. E nessa loucura, vivendo essa vida, vocês fazem um monte de coisa que não tem a menor importância. Então, como é que você quer ter uma vida produtiva se você faz coisas que não têm importância para ela? É isso que eu quero apresentar para vocês hoje. Vamos tornar as coisas mais didáticas. Vamos apresentar o seguinte: as coisas que você faz, ela é dividida de duas formas. Olha só, hein? Aquilo que você faz, as suas atividades, ou ela é produtiva, ou te faz ficar ocupado. De novo, as suas atividades do dia, ou ela é produtiva, o que é produtiva? Fazer o que é importante. Ou ela só te ocupa. Se você tiver uma vida muito ocupada, você não vai ter uma vida boa. Mas se você tiver uma vida produtiva, fazendo só o que é importante, a sua vida vai melhorar. A sua ocupação, muitas das vezes, nós precisamos nos ocupar. A sua ocupação, ela pode ser necessária ou dispensável. O que é uma ocupação necessária? Tem coisas que você precisa fazer. Eu vou falar todo dia de manhã eu faço a barba. É uma atividade de ocupação, porque aquilo me ocupa, mas ela é necessária. Todo dia de manhã eu troco 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vidros de água de passarinho, de beija-flor. Não trabalho danado para trocar 8, lavar ela, colocar água com açúcar, misturar, voltar lá, pendurar. Mas é uma atividade que me ocupa, mas ela é necessária. Mas muitas das minhas atividades, no passado, me ocupava e que eu dispensei. Mas eu vou falar isso mais adiante. E o que eu aprendi? Eu aprendi que a minha vida só poderia melhorar se eu fizesse atividades da maior proporção em produção, com mais produtividade. E as minhas atividades com mais produtividade, ela pode ser com margem ou sem margem. O que é uma atividade de produção com margem? É tudo aquilo que eu faço, que é produtivo, que é importante para a minha vida, que eu vou planejar ela com tempo e vou ter tempo para fazer.
ela é com margem. Então, eu tenho margem de tempo para isso. Tem algumas coisas que são produtivas para mim, importante, mas que me apertam um pouco. Ela é sem margem. Eu vou falar isso mais adiante, melhorando esse conceito. Mas agora, o que vocês precisam entender é que das coisas que você faz durante o dia, essas coisas, ou elas são produtivas, que é importante para a sua vida, ou apenas te ocupam. Se você vive aquela vida da loucura e chegar ao final do dia e ter aquela sensação que você não conseguiu fazer o que você queria, porque você ficou uma boa parte do seu dia ocupado, ou fazendo coisas que talvez seja necessária, ou fazendo coisas que são dispensáveis. Se você começar a dispensar essa ocupação, você vai começar a ter mais tempo para ter uma vida de atividade produtiva. Então, esse é o conceito que a gente vai trabalhar. Se alguém quiser fazer pergunta, alguma coisa, coloca lá no chat, pode me interromper, fica à vontade, tá? Não perde a oportunidade de fazer a pergunta, não. Eu quero ensinar a primeira coisa, se ocupar no produzir. Às vezes você está tão cansado, fazendo um monte de coisa, que você acha que você está produzindo, mas na realidade você está apenas ocupado. Então, é aquilo que você está fazendo, uma ocupação, voltando aqui, uma ocupação que é necessária ou ela é dispensável. E aí, quando chega no final do dia, você está esgotado, você está cansado. Por quê? Porque você ficou mais tempo ocupado do que produzindo. Voltando ao conceito de produzir, que eu vou falar várias vezes por repetição. Produzir é fazer aquilo que é importante para a minha vida. As pessoas me perguntam muito aqui, de tanta coisa que eu tenho para fazer, como é que eu consigo dar atenção a tudo isso? Porque eu só faço aquilo que é importante. O que não é importante, eu deixo para lá. Ah, mas tudo é importante. Não, não é. Existem critérios para isso que eu vou ensinar mais adiante. Eu vou dar a primeira dica para vocês. O que eu vou falar hoje aqui é prático, tá? Eu fiz isso no passado e deu um resultado fabuloso. Você vai escolher, olha só, eu vou ensinar a primeira coisa agora. Você vai escolher 4 momentos do seu dia e vai botar o seu relógio para despertar. Você vai fazer isso por um mês. Na hora que o relógio despertar, você vai se atentar que naquele momento eu estou produzindo ou estou ocupado. Então, normalmente, eu peço para colocar, para despertar 9 horas da manhã, 11 horas da manhã, 2 horas da tarde, 4 horas da tarde. Quando o relógio despertar 2 horas da tarde, ele vai me dar um aviso. Eu vou parar para pensar, eu estou produzindo ou estou ocupado? O que eu estou fazendo é aquilo que é importante para mim? Ou o que eu estou fazendo só está me ocupando? Se for uma ocupação necessária, eu vou fazer ela o mais rápido possível. Porque é necessário ser feito. Mas muitas das vezes, a gente fica postergando isso daí. Então, a primeira ferramenta que eu estou ensinando para vocês, colocar o seu relógio 9 horas, 11 horas, 14 horas e 16 horas. Bota ele para despertar durante um mês. E toda vez que ele despertar, você vai se perguntar, o que eu estou fazendo agora? Eu estou produzindo ou estou ocupado? Aquilo que eu estou fazendo é importante para a minha vida, é importante para o meu crescimento, aí eu estou produzindo. O que eu estou fazendo agora apenas está me ocupando? É necessário? Vou fazer mais rápido. É desnecessário? Eu vou descartar isso, não vou fazer mais. Eu vou dar alguns exemplos mais adiante. Já foram feitas pesquisas que mostraram os principais ladrões do seu tempo. Você sabe muito bem o que eu vou falar agora, mas você está grudado nisso. O principal ladrão do seu tempo, não precisa nem de falar, né? WhatsApp. Os seus grupos de WhatsApp, grupo da família, bom dia, bom dia, bom dia, boa noite, vou dormir, boa noite, vamos com Deus. Gente, isso pede um tempo enorme. Grupos de amigos, grupos de bairro, grupos de não sei o quê. Esse é o maior vilão do seu tempo. E aí vem a pergunta daquilo que nós já aprendemos aqui. Ficar respondendo nesses grupos de WhatsApp é produtivo para a minha vida? Vai ser importante? Vai me fazer crescer? Ou é apenas uma ocupação? Esse WhatsApp apenas me ocupa? Eu participava de alguns grupos, hoje eu não participo de nenhum grupo pessoal. O único grupo que eu participo são os grupos profissionais da faculdade. E aqui na faculdade a gente não fica postando coisa à toa. Agora, todos os outros grupos eu saí. E quando eu saí, muitos me questionaram. Grupo da família, mas você é desunido. Eu não estou nem aí com o que eles estão pensando. Eu não perco tempo mais. Eu participava de um grupo do quartel,
de quando eu fui militar, e lá, nossa, colocava muito negócio de política, um xingando o outro, tá? Aí quando você ficava 2 horas sem entrar, quando você olhava, tinha 80 coisas lá, e você lê tudo aquilo. Isso é totalmente desnecessário. O segundo maior ladrão do seu tempo é a rede social. Instagram, Facebook, YouTube, tudo isso daí. Isso toma um tempo, Twitter. Eu tenho as minhas redes sociais, mas eu tenho hora para entrar. Eu entro nela 2 vezes no dia. Nesses 2 momentos do dia, eu acesso, vejo e pronto. Tem gente que fica navegando ali e vê uma coisa e vê outra. Aí você depois reclama que não deu tempo para fazer o que você gostaria de fazer. A outra forma de roubar o seu tempo é ficar lendo notícia. Eu leio notícia, mas eu tenho uma hora, um determinado momento do dia e um determinado tempo. Eu leio porque eu preciso saber o que está acontecendo, principalmente na área de economia, porque isso atinge a nossa instituição. Mas se você ficar lendo coisas necessárias, principalmente fofoca dos outros, pronto, está roubando seu tempo. E por último é joguinho. Joguinho é um vício. E aí, quando você entra no joguinho, tem gente que passa uma tarde, uma noite, vai dormir com o celular e passa quase a noite toda jogando pelo vício. O que vocês usam mais aí? O que vocês acham que rouba mais o tempo de você? WhatsApp, redes sociais, ler notícia ou ficar jogando? Fala pra mim, gente, o que rouba mais o seu tempo? Com certeza as redes sociais, né? Com certeza. Verdade. No meu caso é mais jogo, na verdade, né? Joguinho. A Lauriana tá falando que o som tá ruim. O som tá ruim, cara. Tem alguém WhatsApp, Marília, WhatsApp, rouba muito tempo de vocês. Gente, eu fechei o som aqui porque tem alguém com o som aberto aí que está fazendo um barulho muito grande, mas se quiser falar, é só abrir o som novamente aí, tá? Então deixa eu ver aqui. Fernanda, Instagram. Fernanda é minha amiga do Instagram. Fernanda é. Marília, WhatsApp. Helena, as redes sociais. TikTok. Eu nunca entrei no TikTok. Eu não quero nem entrar, porque diz que lá é doideira mesmo. A Gisele, a Marília gostaria de malhar mais. Mais, Marília? Nossa! A Fernanda, 1 hora a mais para dormir. Fernanda, 1 hora a mais para dormir é importante para a sua vida? Eu respeito. Mas eu tenho certeza que dormir 1 hora a mais não ajuda muito em crescimento na vida, não. Mas eu respeito a sua opinião, tá? Quero deixar claro isso daí. Então, todas essas coisas roubam muito o seu tempo. E aí eu quero começar uma campanha com vocês. Desconectar-se para conectar-se. O que eu faço com os meus clientes? Eu vou dar algumas dicas aqui. Eu sei que isso é muito difícil vocês fazerem, mas se vocês se esforçarem, vocês vão conseguir. Por exemplo, não ir para a cama com o celular. Quando você vai para a cama com o celular, você começa ali a navegar, pronto. Daqui a pouco já está dando meia-noite, 1 hora da manhã, e aí depois vocês querem dormir 1 hora a mais. É muito simples para você dormir 1 hora a mais. Não é dormir 1 hora a mais, vai dormir 1 hora a menos. Eu durmo 10 horas da noite e acordo às 5h40 da manhã. De 10 horas da noite às 5h40 da manhã é um sono maravilhoso. Se alguém me convida para ir num lugar de noite eu tenho que ficar mais do que 10 horas, eu não aguento. Eu durmo 10 horas da noite. Então, quando eu saio da faculdade, vou lá para o sítio, chego lá eu não vejo mais celular. Eu não vejo mais. Eu me desligo do celular. Começa a fazer uma experiência assim. Desliga o seu celular 1 hora antes do que você é acostumado a dormir. Começa a fazer isso com uma certa constância, depois você vê como que a sua vida vai mudar, como é que você vai conseguir dormir 1 hora a mais. Como é que você vai ter mais tempo para fazer outras coisas. Vai ter mais tempo para ler, como diz a Léa. Então, em vez de ir para a cama para levar o celular, vai ler, vai assistir o filme, vai fazer alguma coisa. Peraí que tem gente entrando aqui. No caso da Fernanda, você trabalha por plantão, isso prejudica bastante a
o nosso corpo, né? Porque uma noite está dormindo, outra noite está de plantão, outra noite... E aí desestrutura um pouco. Eu até concordo com você, mas vamos botar assim, uma vida normal, porque quem trabalha, já trabalhei muita noite, noite sim, noite não, ou já trabalhei 2 noites seguidas para afogar 3, era uma loucura. O nosso corpo fica bem difícil acostumar. Mas faz uma coisa, quem tem filho, desliga o celular e fica mais tempo com o seu filho. Quem falou aí? Deixa eu ver aí. Quem falou? Eu, Luiz, a Leia. Ah, Leia, tem filho. Então, Leia, você que falou que fica nas redes sociais, desliga, a Marília tem filho também, desliga o telefone e chega para o seu filho e para a sua filha e fala o seguinte: filho, vou assistir um filme junto com você? Vamos cozinhar hoje? O que a gente vai fazer hoje? Vamos para a cozinha fazer um bolinho de chuva, fazer uma pipoca? Vamos lá para a varanda bater papo? Você vai começar a entender que essa campanha do desconectar-se para conectar, você vai começar a entender o quanto você perde tempo fazendo uma coisa que te ocupa, no lugar de fazer coisas que podem ser importantes para você. Vai visitar sua vovó, vai visitar sua mãe, seu pai, sua irmã, vai visitar alguém, passeia, vai no seu vizinho, vai mais na pracinha passear, tenha mais contato com as pessoas e esquece o seu celular. O celular toma muito nosso tempo. Assim, você fala durante o dia, assim, ou só durante a noite? Normalmente, Marciana, as pessoas chegam em casa e aí tem tantas tarefas para fazer. Quem é mãe, quem é pai, tem as coisas para fazer, tem a marmita para fazer no outro dia, tem tudo isso daí. Aí o mais faz o quê? Vai para o celular. Isso pode servir, Marciana, tanto de manhã como de noite. Por exemplo, você tem você tem de manhã, quem não trabalha de manhã, você pode de manhã, por exemplo, fazer uma caminhada, ler alguma coisa a mais, como a Leia falou, mas o que as pessoas fazem quando ela aproveita o seu tempinho? Celular. Só faz a experiência, desliga 1 hora por dia, cada dia, vai fazendo isso. Eu mesmo, aqui em casa, eu tô tentando, desconectar do telefone e tô lendo um livro de 300 páginas. Tá me fazendo bem, sim, confesso. É muito bom. E vai fazer bem. Você tem filhos, Marciana? Marciana, você tem filhos? Marciana, cadê você? Não, eu não tenho. Ainda moro com os meus pais, no caso. Então, dá atenção aos seus pais, conversa mais com eles, vai lá na casa da sua tia, vai na casa da sua avó, termine de ler o livro, aprende a ter... A Leia colocou, eu costumo fazer isso com os meus filhos, tiro um tempo para ficar com eles. Isso aí, Leia, isso não tem assim, preço para isso. Como é que a gente começa a fazer isso? Fazer o certo ficar fácil e o errado ficar difícil. Vou falar de novo. Fazer o certo ficar fácil e o errado ficar difícil. Por exemplo, ir para a cama com o celular é errado. Faça isso ficar difícil. Coloque seu celular dentro do armário e desliga ele. Quando você for deitar, não leve o celular, porque se você levar o celular, não adianta. Eu vou levar só para botar do lado da cama, não adianta. Faça com que o errado fique difícil. Então, começa a julgar. O que é certo e o que é errado? Se eu quero fazer o que é produtivo, aquilo que é errado, eu tenho que transformar isso numa coisa difícil. E aquilo que é certo, eu quero transformar numa coisa fácil. Como a Marciana falou, ela lê livro. Então, vai deitar e leva um livro. E aí você começa, cada noite, a ler um livro ali. Se você ler 15 minutos de um livro por dia, durante um ano, você vai ler 6, 7 livros. Pode fazer a conta. 6, 7 livros vai fazer você uma pessoa diferente, uma pessoa melhor, com maior conhecimento, e você pode utilizar isso para tomar decisões acertadas para a sua vida. Como eu falei ontem na palestra, tudo que você sabe te levou onde você está hoje. Você só não cresceu, não é pelo que você sabe, é por aquilo que você não sabe ainda. É isso que está te impedindo de crescer. Arruma um tempo para estudar mais. Vou lançar outro desafio. Daquilo que você faz durante o dia, quais são as 3 tarefas que você faz que te deixa ocupado e que poderia ser dispensável? Fala para mim aí, o que você faz durante o dia?
que te deixa ocupado e que você acha que ela pode ser dispensada, pode ser jogada de lado para você fazer coisas que são importantes. Por exemplo, ficar navegando em rede social, como vocês colocaram aí. A Maria colocou, eu determino ficar pelo menos 2 horas no fim de semana sem rede social. Nossa, maravilha, Marília. Você ficar 2 horas no fim de semana sem rede social, nossa, e trocar isso por uma outra coisa, tá? Trocar isso por uma outra coisa. Como eu falei, ter contato mais com pessoas, conversar mais com pessoas. Tem uma piada que se conta assim, um senhor e uma senhora que eram casados há mais de 50 anos. E eles foram comprar lá o lugar deles lá no cemitério. E eles foram lá porque viram que estava na hora de eles começarem a pagar. E aí, o marido chegou, a esposa chegou para o marido e falou o seguinte, se eu morrer primeiro que você, posso pedir um favor? Ele falou assim, pode. Tinha 50 anos de casado. Se eu morrer primeiro que você me enterra do lado esquerdo e você do lado direito? Aí ele perguntou, por quê? Ela falou assim, porque eu dormi com você a minha vida inteira do lado direito, mas eu sempre quis dormir do lado esquerdo. E ele disse o seguinte, engraçado, eu também sempre quis dormir do lado direito, mas por respeito a você achar que você queria dormir lá, eu deixava você dormir lá. E eu dormi do lado esquerdo, mas eu sempre queria dormir do lado direito. Repara que eles ficaram casados 50 anos, sem nunca nenhum falar para o outro que gostaria de dormir do lado direito e outro do lado esquerdo. Poderia ter falado isso, né? Mas é a falta dessa comunicação. A Marília colocou lá, Luciana, assistir novela. Luciana, assistir. Eu acho engraçado que o Pantanal já passou uma vez e tem gente que está assistindo de novo. Toma muito tempo. Isso é para tudo aqui na casa, inclusive minha filha que é adolescente. Marília, muito bom. Trava o celular e pronto. As criancinhas pequenininhas, para ficar quietas, os pais dão para eles celular para ele ficar quieto. Repara que os pais não têm nem mais capacidade de quietar uma criança. Na minha época, para quietar a criança, era botar ela para brincar, porque ela brincava muito e se cansava. Depois ia dormir. Brincar de quê? De coisa que gasta energia. Hoje em dia dá celular. As pessoas estão atrofiando, nós estamos ficando debilóide. A nossa média de QI no mundo está caindo, porque a gente está ficando... O celular, que poderia ser uma coisa espetacular, fazer a gente aprender, está fazendo a gente ficar mais sonso ainda. O que acontece com você? Você fica num estresse tão grande, que vai chegar uma hora que você não vai conseguir mais nada, você vai travar. Você vai chegar numa hora que você está numa dependência tão louca da sua vida, de tantas coisas que é para fazer, que você não vai crescer. Por quê? Porque você já está no círculo ali, você fica fazendo aquilo, reclama quando acorda, vai trabalhar reclama diante do trabalho, reclama das coisas que tem para fazer, chega em casa, fica puto com os filhos, com o marido, com a esposa e com o pai, a mãe buzinando. Você está num estresse tão grande, causado justamente porque você está fazendo coisas que só te ocupam. A sua vida vai virar um inferno, se não já virou. O simples fato para consertar isso é fazer aquilo que é importante para a sua vida. Ficar em rede social, WhatsApp, discutindo política, discutindo com a família, dando bom dia, boa noite, isso não tem nenhuma importância para a sua vida. Vou te ensinar outra coisa. As tarefas nunca vão terminar. Vou falar de novo. Tudo que você tem que fazer, sempre vai aparecer mais coisas. Isso é fato. E aí, o que acontece? Se você tiver 10 coisas para fazer, chegou no final do dia, você fez só 4. Sobrou 6. E daqueles 6 apareceu mais 5. Sempre vai aparecer. Você precisa entender isso. Você precisa aceitar isso. E você fica agoniado pelas 6 que você não fez, pelas 5 que apareceu, mas você não agradece pelas 4 que você fez. Eu sou muito grato todos os dias por todas as coisas que eu fiz. E aquelas que eu não fiz? Amanhã eu vou colocar na minha programação para fazer, que eu vou ensinar para vocês. Eu não me agonio, eu não me massacro, eu não fico me maltratando por aquilo que eu não consegui fazer. Eu vou me glorificar por aquilo que eu consegui fazer. Essa simples mudança de mentalidade vai fazer você ter uma vida um pouco mais feliz, de que chegar em casa e ficar pensando no trabalho do dia de amanhã, acordar de madrugada pensando naquilo que você não fez ainda. Gente, acordar de madrugada pensando naquilo que você não fez, de madrugada você não vai fazer mesmo. Então, para que gastar energia? Se você começar a ter o controle na sua mente para pensar só nas coisas que você fez, que você conseguiu entregar, e se aquilo é importante para a sua vida e aquilo é produtivo,
o seu pensamento vai causar no seu corpo produção de hormônios de felicidade. As tarefas nunca vão terminar. Entenda isso e aceite. Você nunca vai conseguir fazer tudo que tem para fazer. Sempre vai aparecer coisa. Para isso, então, você tem que ter o quê? Foco. Foco. Eu sei tudo que eu vou fazer durante a semana. Eu tenho um planejamento semanal de tudo que eu vou fazer a cada dia. Eu tenho que ter foco. As pessoas aqui na instituição sabem muito bem. Às vezes eles chegam para mim e me pedem alguma coisa, eu falo o seguinte, me manda um e-mail, porque no horário de eu responder o e-mail, eu vou pegar aquilo ali e vou ter foco. Eu não posso parar o que eu estou fazendo, que é produtivo, para fazer uma outra coisa que estão me pedindo naquele momento. Não, não é uma vontade, é porque senão mistura as coisas. Eu tenho que ter foco. Naquele momento, eu vou fazer aquilo dali. Porque eu sei que as tarefas não acabam. A cada dia vai surgindo mais. É assim que funciona. Como que eu faço isso? Eu escrevo. Olha só que eu vou ensinar para vocês, hein? Nossa, isso melhorou muito as coisas para mim. Eu escrevo num lugar tudo que eu preciso de fazer. Todas as demandas que vão surgindo, eu escrevo. Você precisa escrever isso em algum lugar. Eu chamo isso de depósito de tem-que. O que é meu depósito de tem-que? É tudo que eu tenho que fazer. Depósito do que tem que fazer. Ah, eu tenho que fazer um relatório tal. Depósito tem-que. Eu tenho que emitir não sei o quê. Depósito tem-que. Eu tenho que implantar um negócio lá na contabilidade. Depósito tem-que. Eu vou alimentando meus depósitos tem-que, dado que as tarefas nunca acabam, e eu pego, na sexta-feira eu faço meu planejamento de toda a próxima semana. E aí eu vou distribuindo as coisas que eu tenho para fazer. O que você impede de fazer isso? Porque você fica atrelado ao seu celular. Aquilo que você tem que fazer, que você não programa, que você não escreve, você se perde, você esquece. Você fica preso ao seu celular. Quando eu estou trabalhando aqui, o meu celular particular está no silencioso. Eu só vou olhar ele na hora do almoço. E depois só olho ele na hora de ir embora. O celular da faculdade aqui, quem me conhece sabe muito bem, liga para mim aqui, se eu estiver fazendo uma coisa, focado no computador, eu nem atendo o telefone. Porque se eu atender, eu vou perder o meu foco. O celular toma muito o seu tempo, o telefone que seja. Se destrava dele, deixa tocar. Se for importante, manda recado. Naquele momento que eu vou ler o WhatsApp, eu vejo aquilo. Eu tenho horário para ler o WhatsApp. Eu tenho horário para ler aquilo que está escrito, que são as informações. Tem gente que chega para mim e fala assim, Luiz, veio para mim tal coisa. Esquece, eu não vou ver naquele momento não. Eu só vou ver no momento que eu vou na minha programação do dia. Eu não me estresso com isso. Eu vou, olho, leio. Se eu não puder resolver na hora, eu coloco um depósito em que, coloco na minha programação e naquele momento, naquela hora, eu vou resolver aquilo dali. Isso me trouxe muita tranquilidade. Porque uma verdade é, se você não tem agenda, vira agenda dos outros. Se eu não fizer o que eu preciso fazer, escrever no meu depósito em que, se eu não escrever, fazer o meu planejamento para a semana que vem, distribuir as coisas que eu tenho para fazer, se eu não fizer isso, se eu não chegar aqui na faculdade e fazer aquilo que eu tenho programado, se alguém me liga, se alguém manda um recado, se alguém manda um e-mail, se alguém me liga para o meu telefone aqui, se eu parar para fazer isso, eu vou virar a agenda dos outros. Eu tenho que ter a minha própria agenda. E eu sigo rigorosamente a minha agenda. Então, se você não tem agenda, você vira a agenda dos outros. Faça a sua programação semanal, distribua cada dia da semana, até mesmo serve para suas atividades de casa, até mesmo serve para você estudar. Determina na semana o dia e horário que você tem que estudar. Determina na semana quando é que você vai arrumar seu guarda-roupa. Faça uma programação e siga aquilo dali. Não pare para fazer outras coisas que estão surgindo, porque outras pessoas estão te pedindo, estão te ligando, estão te mandando mensagem. Quem trabalha comigo sabe, não adianta me ligar. Eu não vou atender, porque senão eu paro o que eu estou fazendo, está na minha programação, para ser agenda dos outros, para atender o que os outros querem. Não, isso melhorou muito minha produtividade. Olha que eu estou batendo nessa tecla, hein? O celular é muito útil, mas você precisa se desligar dele. A Marília tem 2 horas daí que ela se desliga, no final de semana, de 2 horas pode passar para 3.
De 3 horas pode passar para 4, até chegar uma hora que você pode ficar uma tarde toda. Deixa eu ver mais o que aqui. A mente não desliga. Marília, a nossa mente foi feita para ficar atenciosa. Inclusive os nossos pesadelos, ocorrem quando você está correndo algum perigo, inclusive, de vida até, de morte. Então, quando você está se engasgando, quando a sua mente faz você sonhar para ter um pesadelo para você acordar. Nossa mente é super poderosa. De novo, o celular. Determine o horário que você vai ver. Saia dessas redes sociais de WhatsApp, que só entra discussão, fica batendo papo e bobeira. Eu utilizo meu celular a meu favor. Eu tenho nele ali um software que tudo que eu tenho que fazer no meu depósito tem que eu coloco nele. Tudo. Minha programação toda da semana, eu já coloco ali. Eu coloco tudo que eu tenho para fazer, na sexta-feira eu vou distribuir durante a semana. Então, o celular eu utilizo a meu favor, e não contra. E não me tomando tempo. Rede social, como eu já disse, eu só tenho da faculdade. Não tenho minha rede social de família, de nada. Que ocupa muito espaço. Outra coisa que toma muito seu tempo é ler e-mail. Nossa, eu fico muito... É aquela pessoa que manda e-mail para 4, 5 e um dos 4, 5 responde, ok, e manda para todo mundo. Gente, desculpa se você faz isso. Isso é falta de educação. Se eu mando e-mail para vocês, se alguém quiser falar um ok, agradecer, manda somente para mim. Não precisa mandar para todo mundo. Tem gente aqui que faz isso. Tem gente em outros lugares que fazem também. Além do mais, não precisa responder ok, não precisa responder ciente, não precisa responder obrigado. Existem algumas normas para isso daí. Então, eu tenho horário para responder e-mail. Eu tenho um horário quando eu chego de manhã, eu tenho um horário na hora do almoço, logo depois que eu volto do almoço, e tenho um horário no finalzinho da tarde. Quem mandou e-mail entre um horário e outro, esquece que eu não vou ler. Se chegou o meu horário de ler e-mail, eu não fico lendo e-mail até responder todos. Eu tenho um horário que eu determino. Eu leio o meu e-mail até aquele horário. Se não deu para responder todos, tudo bem, fazer o quê? Senão eu fico o tempo todo respondendo e-mail. E naquilo que eu fico o tempo todo respondendo e-mail, vou perder muito tempo. Não é importante para mim, tá? Outra coisa. Pensar naquilo que tem que ser feito na hora que aquilo não pode ser feito. Nossa, isso destrói você. Então, por exemplo, de madrugada você acorda, lá pelas 3 horas da manhã, nossa, amanhã eu tenho uma entrevista de emprego, e aí você fica agoniada com a entrevista, você fica ansiosa, você está pensando numa coisa que você não pode fazer naquela hora. E aí te dá uma agonia muito grande. Você perde a sua noite de sono, vai fazer a entrevista com sono, cheio de olheira, porque você gastou o seu tempo de noite pensando numa coisa que não pode ser feita naquela hora. Ah, professor, mas isso é muito difícil. Quem disse que seria fácil? Minha mãe dizia isso para mim. Quem disse que a vida é fácil? Não é. Existem técnicas para você não pensar naquilo na hora que você não pode fazer aquilo, que é chamada inteligência positiva. Não dá para a gente falar aqui agora. Mas eu vou dizer uma mais simples. Se você estiver pensando numa coisa que te agonia naquele momento que você não pode resolver aquilo, tenta puxar uma lembrança sua de infância, quando você era criança, que você foi na casa da sua avó, sei lá. Começa a pensar numa coisa divertida, legal, para substituir o pensamento da sua mente por uma coisa que é agradável, que te traz boas lembranças. Existem várias ferramentas para isso, mas essa é uma fácil. Pega uma fotografia sua do passado, olha para ela, tenta lembrar daquele dia, da lembrança legal, da sensação, do cheiro. A sua mente começa a largar aquilo que você está pensando, que você não pode fazer na hora, para ser absorvido por uma coisa que é agradável, legal. Tenta fazer isso. Eu utilizo, no meu celular e no meu computador, um software chamado Trello, que é esse aí do lado direito, verdinho, chamado Trello. Mas você pode utilizar outros. Eu comecei a utilizar o Evernote, que é esse da esquerda, verdinho embaixo aí. Eu gosto muito do Evernote, mas depois que eu aprendi o Trello, eu comecei a usar mais o Trello. No Trello, eu tenho tudo que eu preciso de fazer, tudo, vários projetos, está tudo ali.
Quem não conhece, pesquisa na internet. Trello com 2L. Espetacular. Eu tenho ele no meu computador e tenho ele no meu celular. Toda vez que eu faço uma coisa ou em um outro, ele é automaticamente atualizado. Então, eu não tenho problema de esquecer as coisas. Eu vou lá e coloco lá na hora. Eu tenho um depósito em que lá. E depois eu vou mudando esse depósito em que para os lugares que eu tenho que fazer. Você pode fazer também um post-it. Esse é o quadro chamado quadro Kanban. Olha lá, o que eu tenho que fazer, que é o depósito em que é a primeira coluna, aquilo que está aguardando, aquilo que tem que ser validado, aquilo que eu finalizei. Você pode fazer isso no post-it. Quando eu vim aqui para essa, eu coloquei isso na minha sala, cheio de post-it, era um monte de coisa, até eu instalar o Trello e instalar no meu celular. Esse quadro que vocês estão vendo aí é um quadro que eu usava no passado. Tudo que eu precisava de fazer, eu colocava no post-it do lado esquerdo, e depois eu ia jogando para lá. O que eu tinha que começar a fazer, o que estava aguardando para ser aprovado, o que tinha que ser validado, e depois o que foi finalizado. Isso é chamado quadro Kanban. Isso é uma ferramenta também de gestão ágil. Pesquisa mais na internet sobre isso. Eu usei muito esse quadro aí, ó, planejamento semanal. Eu fazia todo o planejamento, de segunda a domingo, tudo que eu tinha que fazer, inclusive ao sábado e domingo, eu tinha que gravar vídeo para minhas videoaulas dos meus cursos que tem na internet, eu tinha que atender cliente, eu tinha que fazer mentoria, colocava nesse quadro aí, ó, tudo que eu tinha que fazer nos meus 3 turnos, manhã, tarde e noite. Repare que cada turno desse tem 4 linhas só, é mais do que suficiente. Peraí que está chegando gente aqui. É mais do que suficiente isso. Quando você tem uma visualização de tudo que você precisa fazer, as coisas ficam mais claras na sua mente do que aquela correria do seu dia a dia. E aí eu criei esse DRD. Descarrega, reúne e distribui. Tudo aquilo que está no meu depósito em que eu vou descarregar dentro da minha semana. E depois eu vou reunir aquilo que são coisas mais parecidas uma com a outra. Depois eu vou distribuir em cada dia. Manhã, tarde e noite. Nossa, fica muito simples na minha mente, tudo isso. Eu faço isso na sexta-feira à tarde. Na segunda-feira, quando eu venho trabalhar, eu já sei de tudo que eu vou fazer na semana. Tudo, tudo. E as coisas que eu não consegui fazer, eu não me agonio com isso. Eu só valorizo as coisas que eu fiz. Vou dar um exemplo aí, ó. Isso era do passado, não é de agora não. Na segunda-feira de manhã, eu gravava a videoaula. Na terça, quarta e quinta de manhã, treinamento para a empresa. Eu dava treinamento em empresa. Então, se alguém tinha um treinamento para fazer, eu só agendava terça, quarta e quinta de manhã. Segunda-feira era só para gravar videoaula. À noite eu dava aula na faculdade. Eu almoçava todo dia em casa. Tinha os meus clientes de coach, preparava a aula. Toda quinta-feira eu preparava a aula da próxima semana. E toda sexta-feira à tarde eu vinha para o sítio. Isso era quando eu morava em Vila Velha. Eu vinha para o sítio. Ah, você não se diverte? Claro que eu tenho diversão lá, sábado, domingo, lazer. Eu fazia isso para a minha semana. Eu preparava isso para a minha semana. Isso me ajudava muito. Algumas pesquisas que eu li dizem o seguinte, que você tem alta performance nos seus primeiros 15 minutos. Depois, gente, você se perde. Você perde foco. Esse gráfico mostra claramente que nos primeiros 15 minutos que você senta na frente do computador, você começa a produzir de uma forma fabulosa. Depois você vai diminuindo, a sua produtividade cai consideravelmente. Então, praticamente durante 1 hora, ou do momento que você senta para trabalhar, você só produz de forma de performance alta os primeiros 15 minutos. Depois é uma enrolação, se arrasta. Eu precisava de criar uma forma para suprir isso daí. E aí eu descobri uma coisa chamada técnica Pomodoro. Eu não sei se vocês conhecem. A técnica Pomodoro, você trabalha 25 minutos e descansa 5. 25 minutos, descansa 5. Repare o seguinte, os primeiros 15 minutos você tem alta performance. Quando você trabalha 25 minutos e descansa 5, quando você vai começar o próximo ciclo de 25 minutos, você começa então a trabalhar mais. E descansa 5. Depois, para finalizar a hora, você descansa entre 15 e 30 minutos. Gente, isso é um estouro de produtividade. Eu comecei fazendo isso, mas eu percebia que eu tinha mais produtividade se eu continuasse os 25 minutos. Eu criei a minha técnica Pomodoro. Eu trabalho 50 minutos e descanso 10. 50 minutos e descanso 10.
50 minutos e descanso 10. O que eu faço nesses 10 minutos? Nada, descanso. Vou fazer outra coisa. Aí eu vou fazer aquilo que me ocupa e que é necessário. Eu posso ler uma notícia, eu posso até mesmo ver no Instagram, não tem problema. Mas naqueles 50 minutos eu estou com o telefone desligado, focado, produzindo. Eu faço isso daí. Vou colocar aqui, Gisele. Interessante, vou tentar. Gisele, pode tentar. Eu criei essa metodologia, deu certo para mim e deu certo para todos os meus clientes. Clientes que são donos de empresa, clientes que são engenheiros, que são médicos, que são estudantes, que são trabalhadores que trabalham por conta própria. Começa a fazer para você ver. Tem mais coisa que eu vou falar. A Marília utiliza post-it. Isso ajuda bastante. O que não pode é você ir com a cara e coragem, começar a trabalhar, começar a ter um monte de coisa, chegar no final da tarde, se agoniar por aquilo que você não fez, ir para casa triste, e ficar puto da vida, e xingar marido, e xingar a esposa, e bater em filho, pronto, a sua vida vira uma desgraça. Eu trabalho 50 minutos, aqui quem trabalha comigo sabe, eu fecho a minha porta e não atendo o telefone. Tem gente que chega ali na porta e bate. Eu estou nos 50 minutos de trabalho intenso. Eu consigo produzir muito 50 minutos. Pode ser quem for, bateu na porta, eu não abro, está trancado. Outra dica. Essa dica é fabulosa. Trabalhar em pé. As pesquisas mostram que se você trabalhar em pé durante uma parte do seu dia, a sua produtividade aumenta consideravelmente. Então, se eu trabalho 50 minutos e dentro desses 50 minutos eu trabalho um tempo em pé, eu fiz o teste. Produziu consideravelmente. Eu cheguei na minha conclusão, mas vocês podem utilizar de vocês, da técnica Pomodoro. Eu trabalho 50 minutos e descanso 10. Desses 50 minutos, eu trabalho 15 sentado, 15 em pé e 20 sentado. Então, dentro dos 50 minutos, eu trabalho 15 minutos sentado e 15 em pé. Lá em casa, no meu escritório, eu não tinha uma mesa alta igual essas que vocês viram aí. Eu peguei a tábua de passar roupa. Ela dá certinho. Eu coloco o computador ali, trabalho 15 minutos em pé. E aí eu tenho um reloginho no celular que ele conta o tempo para mim. Nossa, professor, mas é muito metódico. Sim, é muito metódico. A rotina faz você ter uma vida prolongada. Tá o exemplo da rainha que morreu com 96 anos de uma vida de rotina. Isso é rotina. Então, eu não tenho problema de articulação, gasto caloria, tenho saúde, porque quando eu trabalho em pé, outros sistemas do meu corpo funcionam de uma forma melhor. Depois eu sento 20 minutos, 10 minutos eu descanso. Eu vou brincar com os meus cachorros, vou brincar com os meus gatos, vou escutar os passarinhos lá fora, depois começo de novo. Gente, vocês não têm noção tanto que você aprende. Produz. Somado a isso tudo, eu escuto música. A música é uma outra coisa que faz você aumentar a produtividade. Mas é um detalhe. Não é para escutar música que você gosta, que você canta, porque aí você vai ficar cantando. Eu escuto música orquestral ou música clássica. Bem baixinha no seu ouvido. Então, repare, eu trabalho sentado, trabalho em pé, trabalho sentado e descanso. Enquanto eu trabalho sentado, em pé e sentado, eu estou ouvindo a musicazinha clássica. Se alguém me chama, se alguém bate na porta, se alguém... Eu não estou nem aí, meu telefone está desligado, escutando uma música, trabalhando sentado e trabalhando em pé, minha produtividade vai lá em cima. Eu não disperso, eu tenho foco naquilo que eu estou fazendo. E as outras coisas? Espera. E se for urgente? Espera. Se for emergente? Se for emergência, a gente vai lá ver. Mas se não for emergência, não precisa. A produtividade aumenta consideravelmente. Paralelo a isso, eu tenho que ter uma alimentação saudável. Eu tenho que ter energia para tudo isso. E o que eu faço? Água. Beber água. Muita água. As pesquisas mostram que mas eu tenho dificuldade de beber água. Como é que eu faço isso? Você tem 70% do seu corpo de água. O seu cérebro é 75%. Seu pulmão é 90%. A sua pele é 80%. O seu sangue é 85%. Você é água pura. Você tem que ter água. O que acontece com isso? Como é que eu posso? Eu utilizo isso que está do lado aí. Quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço é beber um copo d'água. Os germes que estão dentro da sua boca são germes benéficos.
Tem gente que vai lá, escova o dente e joga fora aquele germe. Não, aquele germe tem que ir para dentro do seu corpo, porque ele é benéfico. Eu bebo um copo d'água. Todo dia de manhã, antes do almoço, eu bebo 2 copos d'água. E antes de almoçar, eu bebo um copo d'água. Eu não almoço bebendo água. De tarde, 2 copos d'água. À noite, 2 copos d'água. E um copo d'água 1 hora antes de dormir. Se eu fizer isso, eu consigo beber meus 2 litros de água diária. A quantidade de água depende do seu corpo, depende de você, depende... Aquilo que é excesso vai ser jogado fora pela urina. Quando você bebe água, você melhora o metabolismo do seu corpo, você consegue ter maior foco, produzir mais. Eu utilizo tudo isso. 6 motivos para você beber água quando você acorda. É aquela água que eu falo para você que eu bebo, primeiro copo de água de manhã. Purifica o colo, favorece a absorção dos alimentos, ajuda na perda de peso, acelera 24% o ritmo do seu metabolismo, aumenta a produção de célula, tem uma pele mais saudável, melhora as funções do organismo do seu intestino, ameniza a sensação de sono, dá disposição para você começar o dia. Se você colocar nessa água um gengibrezinho, um pepino, um limão, ou uma folhinha de alguma coisa, nossa, vai ser maravilhoso. Eu adoro beber chá, eu bebo chá toda noite, esse é um copo que eu bebo antes de dormir, é o meu chá. Rotina. Porque a gente fala, velho tem rotina. Não é que velho tem rotina, ele está velho porque ele tem rotina. A rotina prolonga a sua vida. Se você deixar de beber água de manhã, chegar lá, escovar os seus dentes, limpar a sua boca, você está perdendo todos esses motivos para beber água de manhã. Se alimentar bem, os 10 piores alimentos. Refrigerante diet, o pior alimento que você tem é o diet. Segundo, refrigerante. Eu não bebo refrigerante. Eu não bebo. 3, o tal do donut. 4, cachorro-quente. É carne processada. 5, bacon. O bacon é uma coisa maravilhosa. Eu adoro bacon. De vez em quando eu como, mas não muito, mas eu como. Salgadinho de batata, nunca comi. Batatinha frita. Tem gordura trans e ela faz mal. Isso daí é uma pesquisa que foi feita no mundo, tá? Pizza, salgadinho de milho, aqueles Doritos, aquelas coisas. E sorvete, alta quantidade. Sorvete é açúcar pura e corante, né? Depende do sorvete. Aqui em Santa Teresa tem o gelato ali, que é espetacular. Ele não é sorvete, ele não tem corante. Então, repare o seguinte, quer ter uma vida mais produtiva, quando você começa a se alimentar mal, começa a perder saúde, você não vai ter não é importante para a sua vida. A minha produtividade, os meus clientes aumentaram quando a gente utiliza todas essas coisas, beber água, limpar, eu como muita verdura, eu faço atividade física, não como as meninas aí fazem, são as meninas aí que dá inveja, nossa, é bastante puxado que elas fazem, eu não faço dessa forma, mas eu faço atividade física. E outra coisa, durmo bem. Quantas horas a gente tem que dormir por dia? Depende da sua idade. Eu, no meu caso, eu tenho que dormir entre 7 e 9 horas. Eu durmo de 10 horas até 5h40. Então, 10, 11, 12, eu durmo 7 horas e 40 toda noite. E muito bem. E toda noite eu acordo com total disposição. Não acordo com sono, com vontade de dormir mais. É difícil no caso da Fernanda, que trabalha por escala, é mais complicado isso daí, porque o corpo começa a entrar em colapso. Porque hoje é para dormir, hoje é para trabalhar. E vou dormir um pouquinho, e aí complica mesmo. Mas no meu caso, eu tenho uma rotina. E aí você precisa saber quantas horas você precisa dormir durante a noite. Cumpra isso. Largue o celular. Vai dormir mais cedo. Leia um livro. Apague as luzes. Coloque aquela tarja no olho. Outra dica, essa é espetacular, chamada Power Nap. É uma ciência que foi desenvolvida na NASA. Olha só. Se você tiver um dia muito agitado, se você tirar um cochilo de 30 minutos durante o dia, você vai acordar numa potência enorme. E antes de cochilar, toma um cafezinho, porque o café leva de 20 a 30 minutos para fazer efeito. Na hora que dá 30 minutos que você está começando, que você está bem legal mesmo, você acorda, nossa, é espetacular. O que faz a nossa mente? Se você dormir de 20 a 30 minutos, é o tempo ideal para você melhorar a sua performance e coordenação motora. Tem gente que se estende no final de semana, dorme 1 a 2 horas. Quanto mais tempo você dorme, diferente vai ser a reação para você. Então, se você dorme 2 horas, melhora a sua criatividade, estimula a sua memória,
Se você dorme até 1 hora, aumenta o poder do seu cérebro, estimula a criatividade, você consegue aprender mais. Mas no dia a dia da nossa correria, não dá para a gente dormir 1 hora durante o dia. Tira um cochilozinho, tá? Então, 6 minutos cochilando, eu tirei um cochilo aqui de 6 minutos. Não falo 6, mas foram uns 12 minutos. Isso é uma técnica utilizada na ciência, isso é comprovação científica. Algumas empresas oferecem isso para os seus funcionários. Aí o Google oferece... Tem uns que fazem até umas coisas legais aí que você pode dormir, esse que o cara tá sentado aí, ó, é escuro, relaxa a mão, é muito legal. Essas cápsulas aí, eu já fui em São Paulo, no espaço cultural do Banco Itaú, você deita lá e você determina o tempo que você quer descansar. Aí você fala, me acorda daqui a 25 minutos. Tem uma pessoa lá que vai no seu ouvidinho, com todo carinho, te acorda. Gente, uma cochiladinha de 15, 20 minutos depois do almoço, você acorda com bastante disposição. Deixa eu ver se alguém colocou alguma coisa aqui. Fernanda, faço isso enquanto estudo, vou intercalando as atividades. Isso aí, porque senão o seu cérebro cansa. Marciana, pelo menos eu faço certo. Acorda bebendo água. Isso aí. Agora, durante o dia, você esquece. Você tem que colocar ali o lembrete, Marciana. Tem que colocar no celular. Lembra? Transformar o correto no fácil. Então, tudo que é correto, crie uma forma que ela seja fácil para você. Se beber água está difícil, porque está em outro cômodo, porque eu tenho que ir lá na cozinha, aí complica. Então, é melhor você transformar o que é certo no fácil. Traz água para perto de você. Para mim, o pior é o leite. O que é o leite pior, Gisele? Eu não entendi. Fala aí para gente. Então, tudo que eu falei para vocês, se fosse fácil, todo mundo faria. Então, assim, mas isso é muito difícil. Nossa, acordar cedo, nossa, dormir mais cedo, nossa, largar o celular. Eu sei, tudo isso é difícil. Porque se fosse fácil, todo mundo faria. Eu estou falando para aqueles que querem ter uma vida mais produtiva, que é o objetivo da nossa palestra de hoje. As dicas que eu dei, se você cumprir essas dicas, eu tenho certeza que a sua vida vai ficar mais produtiva. Você vai fazer aquilo que é importante. E você vai deixar de lado aquelas coisas que te causam ocupação e desnecessário. Não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo faria. Muitas pessoas reclamam muito da sua vida, das suas coisas, que não tem sorte, que é muito trabalho, que é muito complicado. Eu vou dar uma dica para vocês. Se vocês querem que isso tudo mude, comece por você. Muda você. Pega essas dicas, começa a implantar, começa a mudar. Quando você começa a mudar você, o mundo em sua volta começa a mudar. O que normalmente a gente faz? A gente reclama muito do mundo, que está tudo errado, que só eu que estou certo, e que o mundo todo é contra mim. Não, o mundo quem faz em seu retorno é você. Mude você. É a palavra do Gandhi. Seja a mudança que você deseja ver para o mundo. Então, se você quer que o mundo melhore, comece por você. Seja uma pessoa melhor, seja uma pessoa mais produtiva, seja uma pessoa que tem controle sobre as suas ações, seja uma pessoa que tem um planejamento de atividades diárias, semanal e diária para você. Seja uma pessoa que valorize, que te glorifique pelas coisas que você fez durante o dia, e não pelas que você não fez. Comece a fazer isso que você vai começar a mudar e a melhorar. A outra dica é que as pessoas ficam muito mais preocupadas só quando eu chegar. Quando eu fazer faculdade, eu vou ser feliz. Aí você está fazendo, está feliz? Não, mas quando eu me formar, eu vou ser feliz. Quando você se formar, você vai falar, quando eu arrumar um bom emprego, eu vou ser feliz. Repare que você só é feliz no quando. A vida não é assim não, gente. A vida é agora. Seja feliz agora. Valorize o que você está fazendo. E se você está fazendo coisa que não está sendo legal para você, é porque você precisa fazer isso que eu estou te falando. Apenas faça aquilo que é produtivo, que é importante para você. Eu dou muitas palestras. Dar palestra, para mim, é de grande importância. Por quê? Porque eu levo o meu conhecimento para as outras pessoas. Eu sei que nem todas vão fazer. Tudo bem, eu respeito. Mas ela teve a oportunidade de aprender. Se ela não fez, é porque ela não quis. Então, poucas dicas que eu estou te dando agora, se você começar a botar em prática e não se preocupar somente no quando eu passar para o próximo semestre, eu vou ser feliz. Aí, próximo semestre tem matemática. Nossa, quando eu passar em matemática, eu vou ser feliz. Aí, no outro semestre, tem estatística.
Nossa, quando... Gente, não existe o quando para ser feliz. A felicidade tem que ser agora. Deixa eu voltar lá. Ah, Gisele, intolerância à lactose. Eu não tenho isso, mas eu conheço pessoas que têm isso daí. Nossa, ela compra coisas que é específica e engraçado, que é mais caro do que o normal. Então, ela tem a manteiga dela lá, que é mais cara, tem o leite. Ser intolerante à lactose é uma coisa muito chata, muito triste, muito complicado ter que ficar administrando isso. E no vacilo que você... É caro mesmo, nossa, muito mais caro. Eu vejo a esposa do meu filho, ela tem isso aí. Então, aí quando ela vai lá para casa, é engraçado. Ela tem que levar todos os apetrechos dela. Então, ela leva a manteiga, ela leva o leite, ela leva as outras coisas, tudo ela leva, porque o que tem lá não dá para ela. A Marciana, trabalhar com gente todo dia. Como eu queria mudar isso? 7 anos trabalhando assim. Então, Marciana, eu sempre falo, a gente tem que trabalhar com gente. A não ser que você trabalhe na área de informática, na área de programação, de computação, que é você e o seu computador e o mundo virtual. Mas, normalmente, a gente tem que lidar com pessoas. E lidar com pessoas é uma das maiores dificuldades na área de gestão. Porque máquina, apertar botão e mexer a alavanca, isso não é tão complicado. Agora, lidar com pessoas que acordam todo dia de manhã num estado diferente é chato, Marciana. Mas eu vou dizer para você, aceite e aprenda a lidar com isso, porque você está 7 anos trabalhando nisso. Eu sou professor há 24 anos, eu fui militar durante 8 anos, e eu estou nessa luta lidando com pessoas há 36, 37 anos. E eu vou falar para você, nossa, é maravilhoso. Não é. Mas a gente precisa ter técnicas para lidar com isso, não tem jeito. A não ser que eu conheço gente que trabalha com linguagem de programação, de segurança, de internet, e ele só fica ali no seu computador o dia inteiro, tem um salário fabuloso, não conversa com ninguém, não lida com ninguém, só na linguagem de programação ali. Eu não sei se eu serviria para isso, não. Mas as pessoinhas são bem difíceis de lidar, Marciana, muito difícil mesmo. Bom, pessoal, o nosso tempo é limitado, eu teria muito mais coisas para falar sobre isso, eu tenho um seminário de um dia inteiro sobre isso, e eu tentei resumir o mais prático possível para vocês botarem em prática aos poucos do dia a dia. E agora eu queria deixar aberto para quem tiver alguma pergunta, alguma coisa, ou alguma declaração de uma experiência que você passou, de como é que a gente poderia para resolver, pode ficar à vontade aí para perguntar e vai ser um prazer responder. Enquanto vocês colocam aí, eu vou pegar aqui o link para vocês solicitarem o seu certificado, tá? E esse link vai expirar. Gisele colocou, passou rápido demais, o assunto é tão legal que nem deu para perceber a hora. Pois é, Gisele, sabe por quê? Porque nós fizemos aquilo que é importante para a nossa vida. Quando a gente faz aquilo que é importante para a nossa vida, as horas passam muito rápido. Quando você é feliz, Gisele, a hora passa rápido. Você repara que a felicidade só acontece quando a hora passa rápido. Ou a hora só passa rápido quando você está feliz. Quando você vai para uma fila para vacina, que você tem que ficar lá naquela fila, por um menor tempo que você fica, é uma agonia. Mas se lá na fila você encontrou uma amiga sua de muitos anos atrás, que era muito querida e que você nunca mais a encontrou, e você encontra ela ali, vocês começam a conversar, o tempo passa rápido. Então, se essa palestra está dando 1 hora agora certinho, se ela passou 1 hora que você nem percebeu, é porque nesse momento você foi feliz. É porque nesse momento você fez aquilo que é importante para a sua vida. E se isso aconteceu, é porque a minha missão aqui foi cumprida. É levar para as pessoas uma forma que você consiga transformar a sua vida em momentos de produtividade, que vai ser importante para você e que isso traga felicidade. A minha vida é assim, quem me conhece sabe. Quem olha parece que eu não tenho problema. Estou cheio de problema, mas os problemas são para serem resolvidos. Mas enquanto eu estou aqui, enquanto eu estou com vocês, enquanto eu estou trabalhando, lidando com as pessoas, viu, Marciana? Não tem jeito. Eu tenho que fazer o meu melhor. E a cada palestra que eu dou, eu tento fazer o meu melhor.
tá? Mas o nosso tempo é limitado, é muito curto. Talvez essa seja a maior alegria de todas, porque se a gente fosse fazer tudo que a gente gostasse eternamente, ia ter uma vida de muito tédio, de muita... Bom, pessoal, a gente vai finalizando por aqui, se não tiver nenhuma pergunta. Coloquei um link aí para vocês solicitarem o certificado. E obrigado, Marília, eu que agradeço. E nós vamos, amanhã nós temos o professor Valim. O professor Valim é um monstro da contabilidade, ele é professor e coordenador do curso de contabilidade lá da UFES. E nas sextas-feiras, vocês vão, na quinta, vocês vão conhecer a professora fantástica, espetacular. Uma mulher que nas redes sociais, ela ensina as mulheres a terem empoderamento. As mulheres vão adorar, e os homens vão adorar mais ainda, para perceber o tanto que essas pessoas têm capacidade de crescer e fazer os outros crescerem. Então, eu conto com vocês na palestra de amanhã com o Valim, e na quinta-feira com a professora Juliana, vocês vão adorar. E hoje a gente finaliza aqui, espero que tenha gostado, e se gostou, a gente repete outro dia, dando continuidade a isso aí. Então, preenche lá o link e eu agradeço mais uma vez e uma boa noite para vocês. E até a próxima. Conto com vocês aqui amanhã novamente. Tchau, boa noite. Boa noite todo mundo.